Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michele, consultora de sono da Maternity Coach, e teve um assunto essa semana que abalou as nossas redes sociais, o sono do dia dos bebês. Então, vamos falar sobre soneca? Nós percebemos aí pelas mensagens que uma das maiores preocupações das mães são as sonecas curtas. Uma criança que faz 40 minutos de soneca, isso pode ser o que ele precisa. Então, geralmente, crianças mais novas, crianças de 4, 5, 6 meses, elas fazem 3 sonecas por dia, sendo que apenas uma delas dura um pouquinho mais do que isso. Então, uma soneca de 40 minutos, ela não é uma super soneca, mas é uma soneca adequada. Ela faz pelo menos um ciclo de sono, então, falando da parte fisiológica, a soneca fez o trabalho dela, quer dizer, não é que a criança vai sofrer consequências de privação de sono porque ela faz sonecas de 40 minutos. As sonecas, elas começam a amadurecer lá para os 6, 7 meses, quando a criança transita para 2 soninhos por dia. E aí a gente consegue perceber que esses 2 soninhos ficam um pouquinho mais longos do que quando a criança faz 3 cochilos. E é normal também que a última soneca desses 3 cochilos, que a última seja um pouquinho mais curta do que as outras. Geralmente ou a primeira ou a segunda soneca, elas são maiores e a última é um pouquinho menor. Vamos falar de coisas que podem atrapalhar esse sono do dia. Falta de rotina. Parece um assunto batido, mas criança precisa de rotina para conseguir dormir, inclusive durante o dia. Então, uma criança que dita a hora que ela quer dormir, ela provavelmente vai dormir mal. A ideia é que a gente se baseie pelo horário que acorda, né? Para crianças que não têm aquela rotina muito fixa, então a mãe vai pela janela de sono. Então, se o seu filho dorme mais ou menos 2 horas e meia depois que ele acordou, tente manter esse tempo, mesmo que ele não apresente sinais de sono. Então, já tire do ambiente onde ele está, leve para um ambiente mais calmo, faça o seu ritual de soneca e tente colocar para dormir. Às vezes a brincadeira está muito boa, a criança está interagindo com as pessoas, com o ambiente e ela não quer saber de desligar. Mas isso não quer dizer que ela não está com sono. E se você deixar acordado, ela vai passar do ponto e vai ficar mais difícil de fazer a soneca. Essa janela de sono, geralmente, ela é mais curta de manhã. Então, uma criança que aguenta 2 horas de manhã, provavelmente no final do dia, ele vai aguentar ficar acordado de 3 a 4 horas. Realmente vai aumentando bastante. Muitas crianças têm o dobro da janela de sono no final do dia do que elas têm de manhã. Então, um exemplo de uma criança que acorda às 7, faz soneca às 9, e essa criança só faz 2 sonecas por dia. A próxima soneca dela vai ser perto de 1h30 da tarde, mais ou menos, e depois ela só vai dormir pro soninho da noite mesmo. Então, essa janela de sono, ela vai aumentando conforme o passar das horas do dia. Quando que a gente sabe se realmente essa soneca está muito curta? Vamos lá para alguns sinais que a criança pode dar, mostrando para vocês que ela precisa de mais sono durante o dia. Aquela criança que dorme os 40 minutos e acorda chorando, se esfregando, coça as orelhinhas, os olhos, ela está aparentemente ainda com sono. Essa criança provavelmente ela não está conseguindo ligar o ciclo de sono, mas ela precisa dormir um pouquinho mais do que os 40 minutos. Uma criança que apresenta sinais de sono, irritabilidade durante o dia todo, também é uma criança que provavelmente precisa dormir um pouquinho mais durante o dia. Uma criança que entra no carro imediatamente e apaga. Então, criança, você não chegou nem na esquina com seu carro e seu filho já está dormindo. Provavelmente isso é um sinal de que ele precisa dormir um pouquinho mais de dia. E uma outra coisa que vocês podem olhar se o seu filho precisa de mais sono é exatamente o comportamento dele no final do dia. É normal que a criança lá para 6, 6h30 da tarde, ela fique um pouquinho mais chatinha, mais irritada, um pouquinho mais chorosa por causa da liberação do hormônio do sono. O corpo está se preparando para dormir de noite. Mas uma criança extremamente irritada, onde nada tá bom, que chora demais, a criança está visivelmente exausta no final do dia, essa criança pode sim estar precisando de mais sono durante o dia. Uma boa conta que vocês podem fazer é anotar os horários que a criança acorda, dorme,
acorda de noite, né? Vai dormir de noite, acorda de manhã. Então, anotar todos esses horários e perceber a capacidade de sono dessa criança. Então, provavelmente um bebê que dorme 10 horas durante a noite, ele pode precisar de um pouco mais de sono durante o dia do que um bebê que dorme de 11 a 12 horas durante a noite. Então, avalie a capacidade de sono do seu filho e muitas vezes a gente precisa, assim, tirar um pouquinho do sono do dia para que a criança durma melhor à noite. E às vezes a gente precisa tirar um pouquinho do sono da noite para que a criança durma melhor durante o dia. Então, uma criança que dorme 12 horas, por exemplo, de noite, dorme das 7 às 7, ela faz cochilos de 40 minutos, provavelmente é essa capacidade de sono que ela tem. Ela não consegue dormir mais do que isso dentro das 24 horas do dia. O mais importante, gente, é observar o comportamento desse bebê. Se ele tá bem, se alimentando bem, brincando, sorrindo, interagindo, né, com um bom peso, com desenvolvimento adequado, tá tudo bem, né? Provavelmente o sono dele está adequado sim, mesmo que as sonecas sejam de 40 minutos, no máximo, 1 hora, quando a criança tá muito cansada, tá? Contem pra gente aí as principais dores de vocês com as sonecas, mandem aqui pra gente ou no Instagram ou aqui no YouTube, assinem o nosso canal, passem esse vídeo para pessoas que vocês acham que vão aproveitar as informações e a gente se vê sexta-feira que vem. Se tiver algum assunto que vocês querem que a gente trate aqui na próxima sexta, deixem aqui nos comentários que a gente faz o vídeo para vocês, tá? Um beijo, até semana que vem.